galera, tudo bem com vocês? O meu nome é André Zorenzo e hoje a gente vai falar dos confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil. Então já vai deixando o seu like, se inscreve, compartilha e não esquece de ativar o sininho para receber notificação de vídeo novo aqui no canal e valeu! I killed it, it's murder, go crazy, berserker. Então, galerinha, antes da gente começar e pela ordem dos confrontos certinho, eu vou explicar uma coisa pra vocês. Seguinte, os jogos da quarta fase ou das oitavas de final da Copa do Brasil vão acontecer em 2 semanas, de 2 jogos a cada dia, praticamente no mesmo tempo. Talvez com uma variação de 1 hora, mas provavelmente vai estar no mesmo horário. Agora a gente vai falar de Atlético Mineiro e Santos. Seguinte, esses dois times eles já se enfrentaram lá na semifinal de 1983, que levou o Santos à final daquele ano. E vai ser um confronto bem equilibrado. A gente vai analisar primeiro o histórico do Atlético Mineiro. Seguinte, o Atlético Mineiro ele ficou em vice-campeão do Campeonato Mineiro esse ano e foi desclassificado matematicamente e também na prática lá do seu grupo na Libertadores, ficando em terceiro com apenas 6 pontos e o mais próximo classificado, que é o segundo, com 12 pontos. E apesar de ele ter ganhado a última partida de 2-1 em cima do Zamorra, como eu já disse, ele foi desclassificado. E ele tá com uma campanha boa no Campeonato Brasileiro, ele tem 3 vitórias seguidas nas 3 rodadas que aconteceram e ele tá com 9 pontos. E levando em consideração técnica, o técnico interino, que não é o próprio técnico que foi demitido, e o time ele tá até que bem no nível nacional, mas internacional ele tá muito instável. Agora a gente vai falar de Santos. O Santos ele contratou o Sampaoli, que é um técnico muito importante, que foi até técnico da seleção argentina recentemente. Ele fez até uma campanha boa no Paulistão, sendo eliminados apenas nas semifinais pelo Corinthians no segundo jogo de volta por 7-6 nos pênaltis, um placar muito grande. E o Santos até que tá fazendo um campeonato brasileiro bom, tem uma vitória, um empate, uma derrota, ele tá indo bem, mas se eu for analisar o técnico das duas equipes para a Copa do Brasil, eu vou dizer que o Atlético Mineiro vai levar melhor. Já o Atlético Mineiro ele tá com um técnico interino, após a demissão do técnico do Atlético Mineiro, depois da péssima fase na Libertadores. O time do Atlético Mineiro ele tá bem no Brasileirão, mas eu acho que o Santos ele tá mais bem montado para esse confronto. Vamos falar agora do segundo confronto em ordem da Copa do Brasil. Ok, galerinha? Seguinte, vai ser Flamengo e Corinthians. Curiosidade, sabia que esses dois times já se enfrentaram na semifinal do ano passado, na qual o Flamengo perdeu e o Corinthians conseguiu chegar à final, mas infelizmente perdeu para o Cruzeiro, que foi ex-campeão naquele ano, se tornando o maior campeão da Copa do Brasil atualmente. E vamos analisar agora o histórico dos dois nessa temporada. O Corinthians ele vem de um bom campeonato paulista sendo campeão, de uma boa fase na Sul-Americana, que vem avançando gradualmente apesar de alguns empates lá na primeira e segunda fase, e também vem de uma boa campanha para estar aqui na Copa do Brasil. E vendo o técnico do Corinthians, eu posso dizer que tem o Cássio, que é o melhor goleiro que o Corinthians já passou, na minha opinião, já esteve no Corinthians o melhor goleiro. E eles também têm o Fagner, que é um ótimo lateral, um ótimo jogador de defesa barra ataque. O Flamengo ele chegou agora na Copa do Brasil, ele não tem muita experiência, não passou por tanto perrengue, por causa que ele foi um dos 4 primeiros do Brasileirão do ano passado, ou seja, ele foi automaticamente classificado por isso daqui. Ele tá com o Arrascaeta, tá com o Gabigol, e ele vem fazendo um bom campeonato brasileiro junto com o Corinthians. Só que se eu fosse apostar no ótimo goleiro do Corinthians, que é o Cássio, e o Gabigol e o Arrascaeta, sem falar que o Flamengo ele também ganhou o Campeonato Carioca e a Taça Rio esse ano, eu vou chutar que o Flamengo vai levar melhor sobre essa, porque o Flamengo ele tá indo bem na Libertadores, que é um campeonato mais difícil em relação à Sul-Americana que o Corinthians está jogando, e tá com um elenco mais determinado, na minha opinião. Ponto do que até com o time B eles conseguiram empatar em 1-1 com o São Paulo, agora na última rodada, que foi a terceira rodada do Brasileirão. Vamos falar agora sobre o quarto confronto. Atlético Paranaense, ou só Paranaense,
e Fortaleza. O Atlético Paranaense ou Paranaense, ele vem de uma ótima campanha na Libertadores, sendo em primeiro do grupo, fazendo um jogo histórico logo nas primeiras rodadas de Libertadores, fazendo o Boca Juniors tomar de 3-0 em casa. Cara, que massacre na La Bombonera. E ele tem vindo de um campeonato sul-americano ano passado, e ele já está na zona de classificação da Libertadores já nesse ano, nessas primeiras rodadas de Brasileirão, ou seja, ele está muito bem. Já no Fortaleza, ele ainda está se adaptando a nível nacional, apesar de também ter ganhado estadual, que nem o Atlético Paranaense. O Rogério Ceni, que é o técnico do Atlético, na verdade do Fortaleza, ele ainda não se acostumou a jogar com os times grandes, o elenco também não está tão preparado, contudo que ele só tem 3 pontos agora no Brasileirão. E levando em consideração essa minha análise, eu vou achar que o Atlético Paranaense, por causa da sua boa fase em competições nacionais e continentais, vai passar. Vamos falar agora de praticamente um clássico no Sul, Grêmio e Juventude, pelo 5º confronto. Esses times, eles estão bem, como eu posso dizer, variados, em fases diferentes. O Juventude, que vem de uma fase ruim na Série B ano passado, sendo rebaixado para a Série C, na qual ele está disputando esse ano, sendo eliminado nas quartas de finais pelo próprio Grêmio no Gauchão, perdendo de 6-0 em casa. Ele está numa fase meio ruim, sem falar que o técnico não está muito preparado para uma Copa do Brasil, apesar de ele ter passado em cima do Botafogo. Ele tem uma experiência na Copa do Brasil desse ano, só que o elenco dele não é muito forte. Vou até dizer que ele ganhou por sorte do Botafogo nessa última rodada da Copa do Brasil, da terceira fase. Já o Grêmio vem de uma campanha até que bem na Libertadores, sendo classificado em segundo no grupo, apesar de algumas derrotas, como 1-0 para o Libertad, logo nas primeiras rodadas de Libertadores, e de um ótimo campeonato gaúcho, se tornando campeão em cima do Internacional nos pênaltis por 3-2. Sem falar que está numa fase ótima o goleiro Paulo Vitor. Levando em consideração esses dois dados e que o Juventude nem chegou perto ao final do Campeonato Gaúcho e o Grêmio foi campeão, e um tá na Série C e outro tá na Série A, eu vou chutar que o Grêmio vai ganhar. Eu vou dizer um pouco mais, vai ser mais com obrigação, porque o Juventude está relativamente numa péssima fase. Então vamos ver quem vai ganhar esse confronto. Eu vou apostar no Grêmio, tá? Agora a gente vai pro 6º confronto, que vai ser Sampaio Corrêa e Palmeiras. O Sampaio Corrêa ele foi classificado pela Copa do Nordeste do ano passado, e ele também não passou pelos perrengues da primeira, segunda e terceira fase da Copa do Brasil. E ele está meio despreparado, contudo que nem ganhou o estadual desse ano do estado. Palmeiras já ele foi eliminado nas semifinais do estadual do Paulistão, e ele está lá na Libertadores classificado como o primeiro do grupo, fazendo um jogo maravilhoso ontem no dia 8 contra o São Lourenço. Sem falar que o Palmeiras ganhou já de 4-0 na primeira rodada do Brasileirão e está indo também nessa competição nacional. Levando em conta que o Sampaio Corrêa não está quase nenhuma divisão nacional, ele não está nem na Série D praticamente. E o Palmeiras está na Série A, com todo aquele elenco maravilhoso, com um goleiro incrível. E o Sampaio Corrêa só tem um goleiro que também está mais ou menos. No Palmeiras a gente pode destacar também muito bem o meio campo. Eu vou chutar que o Palmeiras também vai ganhar por obrigação, por causa que o Sampaio Corrêa está numa fase relativamente ruim, contudo no estadual e no nacional. Então, galerinha, a gente vai falar do 7º confronto da Copa do Brasil. A gente vai falar de São Paulo contra Bahia. O Bahia que vem de um ótimo campeonato baiano, sendo campeão em cima do Bahia de Feira e eliminando muitos times importantes ao longo da sua campanha. Já o São Paulo, que vem de uma pré-Libertadores, sendo eliminada pelo Talheres, que é um time relativamente médio da Argentina, e sendo vice-campeão paulista. O São Paulo não está numa boa fase, apesar de ter jogadores ótimos, como o Jean e o Nenê. Já o Bahia está indo bem nesse Brasileirão e provavelmente ele vai se classificar para a Sul-Americana desse ano. Falando na Sul-Americana, o Bahia ele foi desclassificado na segunda fase pelo Liverpool do Uruguai. Agora a gente vai falar do 8º confronto e último, que é Internacional e Paysandu. Então, galerinha, o meu Colorado da Massa vai enfrentar o Paysandu no último confronto da Copa do Brasil, o 8º. Seguinte, o Internacional que vem de um vice do Gauchão, perdendo de 3-2 lá na Arena do Grêmio, mas poderia ter ganhado se tivesse levado a vitória no Beira-Rio. Infelizmente ele empatou em 0-0 e isso prejudicou o seu resultado no segundo jogo.
E ele também vem de uma primeira fase ótima Libertadores, como um time brasileiro invicto, o único time brasileiro invicto, tendo empatado apenas 2 vezes e ganhado o resto dos confrontos. Já o Paysandu... E galerinha, vamos falar sobre o Paysandu. Ele foi rebaixado ano passado, ficando no Z4 da Série B. Jogando a Série C ele tá indo até bem, provavelmente sendo classificado para o mata-mata e subindo novamente para a segunda divisão nacional. Ele vem de um campeonato paraense razoável por não ter chegado à final e o seu rival Remo ter ganhado. Ele foi classificado porque ele ganhou a Copa Verde do ano passado. Então galerinha, gostou do vídeo? Já vai deixando o seu like, se inscreve, compartilha e não esquece de ativar o sininho para receber notificação de vídeo novo no canal. Então, meu nome é André Sorianos e a gente se vê nas quartas de finais da Copa do Brasil. Valeu! I killed it, it's murder, go crazy, berserker. Então, galerinha, a gente vai falar os confrontos que já aconteceram. Seguinte, o Flamengo ele ganhou de 1-0 do Corinthians, já o Cruzeiro e o Fluminense empataram 1-1 e o Atlético Paranaense e o Fortaleza também empataram, só que no 0-0.